Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, peço aos irmãos que se inscrevam no canal, que curtam esse áudio e ativem o sininho de notificações. A palavra do Senhor nos diz assim em Gênesis 45, versículo 16. Quando se ouviu no palácio de Faraó que os irmãos de José iam chegando, Faraó e todos os seus conselheiros se alegraram muitíssimo. A história de José é uma história muito rica de detalhes e de reviravoltas. Talvez seja uma das histórias mais completas na Bíblia, na palavra do Senhor. E José, esse personagem do Antigo Testamento, ele é um personagem que ele remete muito à figura do Senhor Jesus. Talvez ali o perfil de José seja de todos os personagens bíblicos, o que mais se assemelha a Jesus. E os estudiosos dizem, e mostram também na palavra, vários detalhes da vida de José, acontecimentos que acabam convergindo, batendo com aquilo que aconteceu, com aquilo que foi a história de Jesus. José ele é vendido por seus irmãos num ato de inveja, de ciúme, jogam ele numa cisterna para decidir o que iam fazer com ele. Quando decidem, acabam vendendo ele para uma caravana ismaelita que passava por aquele local. E José ele vai embora com aquela caravana, ele é vendido como escravo no Egito, mora na casa de Potifar, prospera na casa de Potifar, mesmo ali como um serviçal, até que a mulher de Potifar intenta contra José. José é acusado injustamente, para no cárcere ele interpreta sonhos, até que Faraó tem um sonho, descobre que tem um homem no cárcere que interpretava muito bem os sonhos, manda chamar José. José dá a interpretação dos sonhos, e José não só dá a interpretação dos sonhos, como ele diz, o que deveria ser feito para que aquele período de seca e fome que chegaria no Egito fosse superado. Faraó coloca José como governador do Egito e o mundo todo vem até José. O mundo inteiro vem até o Egito para comprar comida. E não diferente, os irmãos de José, amando de seu pai Jacó, vão também ao Egito e ali vão até José. José, ele em todo momento prova o coração dos seus irmãos para ver se havia uma mudança, para ver se eles tinham mudado realmente daqueles homens maus que venderam ele, que queriam matá-lo. E ele vê que sim, há um arrependimento, uma transformação. Ele se dá a conhecer aos seus irmãos depois de um enredo de reviravoltas, onde irmão vai, irmão fica, irmão vem. E ele se dá a conhecer, ele se revela aos seus irmãos, que até então eles não sabiam que aquele homem poderoso, governador do Egito, era José. E é o texto aqui que nós lemos, irmãos. A palavra fala que a família de José chega, os seus irmãos chegam, e essa notícia, ela entra no palácio de Faraó e alegra o coração de Faraó e de todos os seus conselheiros. Lá vem os irmãos de José. É uma notícia que alegrava demais, que pareceu bem aos olhos de Faraó, saber que José ali estava se reencontrando com a sua família. Mas o que isso tudo tem a ver com a restauração de casamento? É a pergunta que a gente pode fazer aqui, Isso foi uma restauração. O relacionamento de José com seus irmãos foi a restauração de uma família. E para que essa restauração acontecesse, algumas coisas foram feitas e outras tiveram que deixar de ser feitas. E aqui é o ponto que nós queremos chegar, porque quando os irmãos de José chegam no Egito, a notícia vai até Faraó, e Faraó se alegra com seus conselheiros. Ele se alegra por saber que ali os irmãos de José estavam chegando e todos se alegram demais. Por que eles se alegrariam de receber no palácio, de receber ali em seus aposentos, homens que traíram José, homens que eram ciumentos, homens que eram invejosos, homens que o venderam, o entregaram à sorte para que ele fosse morto de repente, para que ele fosse escravizado como foi? Esses homens maus, por que eles se alegrariam em receber? Faraó e seus conselheiros. A conclusão que a gente chega é óbvia. A Bíblia não diz mais. José não falou nada para Faraó. José não falou nada para Faraó e para os seus conselheiros do que tinha acontecido. Ele guardou com ele. Existem certas verdades, certos acontecimentos, certos fatos que aconteceram, que acontecem no passado, que é coisa nossa, que nós devemos guardar conosco. Quando revelamos esses fatos, se torna um verdadeiro tiro no pé na restauração. E não é diferente aqui na nossa situação, porque a gente às vezes fica muito revoltado com o que acontece numa separação. E como o outro lado normalmente sai falando muito, e às vezes falando muita mentira, é natural que o lado que busca a restauração tenta às vezes criar a sua defesa. E isso é errado, a gente começa a criar defesa atacando, E aí a gente às vezes quer falar também. E aí quer falar do que aconteceu, quer falar do que fez.
do que o marido que foi embora, do que a esposa que foi embora fez, do que ele falou, do que ele andava fazendo, né? De tudo aquilo que foi descoberto, né? Que veio à tona. Isso é uma espada de dois gumes. Vai atacar e vai ferir ele no momento, ou ela, mas lá na frente vai te ferir, vai me ferir, vai ferir aquele que está buscando a restauração. É um tiro no pé, como dizem, né? Se José tivesse falado para Faraó, para os conselheiros, para todo mundo no Egito que tinha sido vendido, que a sua história era uma história de superação, onde os seus irmãos o venderam, onde os seus irmãos eles tinham inveja dele, tinham um ciúme dele e fizeram tudo de ruim contra ele, certamente José teria um problema agora. Mas ele não teve. Ele não teve esse problema, porque ele guardou com ele. Acho que nesse deserto todo mundo já fala um pouquinho mal do cônjuge, né? Ou outros falaram até mal demais. Essa é uma realidade, infelizmente. Mas se já falou, não tem mais o que fazer, já foi falado. É não falar mais. E para quem não falou, uma boa oportunidade para não falar mesmo. E guardar, fechar a boca, porque quando falamos, nós alimentamos uma contenda, nós alimentamos uma raiva das pessoas que nos ouvem em relação à pessoa que foi embora. A Bíblia diz lá em Hebreus que a raiz de amargura, quando ela brota, ela contamina muitos. A amargura, ela faz isso. João fala mal da Maria para Pedro, Pedro nem conhece a Maria, mas ele toma um ódio da Maria, mesmo sem conhecer, porque João falou mal da Maria para ele. A amargura que estava no coração de João passou para o coração de Pedro. Isso é a raiz de amargura que contamina e que priva o homem da graça de Deus. José ele ensina um segredo aqui. Quando falamos lá no início que José ele tem o seu perfil, né, as suas atitudes muito parecidas com a de Jesus, essa é mais uma delas. De perdoar, de se calar, de aprender a guardar o segredo, e a trabalhar os sentimentos no coração. O perdão dele foi trabalhado em silêncio. Nós também devemos aprender isso. Eu estou falando para mim mesmo. Isso começa em mim. O nosso perdão tem que ser trabalhado em silêncio. Quando a gente joga tudo no ventilador, lá na frente Deus vai restaurar. Isso é uma certeza. Deus vai restaurar. E a gente vai ter alguns problemas que nós mesmos criamos a partir do momento que nós não fechamos a nossa boca. Nós falamos sempre que casamento é para sempre, é indissolúvel, que Deus fez uma carne só. Eu nunca vi ninguém se automutilando. Eu nunca vi ninguém falando mal de si mesmo. Se eu sou uma carne só com a minha esposa, se o irmão, a irmã é uma carne só com o seu marido, com a sua esposa, por qual motivo, né, nós vamos estar falando mal da outra pessoa, se somos uma carne só? Quem fala mal de si mesmo? Quem vai para uma entrevista de emprego e na hora de passar suas experiências profissionais e o seu perfil fala, eu sou preguiçoso, eu gosto de acordar tarde, eu sou desorganizado, eu sou impaciente, eu não sou pontual, ninguém fala mal de si mesmo. Isso é um absurdo, né? E o nosso cônjuge é uma carne só conosco. Assim como José, ele fechou a boca e guardou, perdoou em silêncio e não colheu lá na frente nenhum tipo de dificuldade por conta das suas palavras, que nós devemos tomar a mesma atitude. Fiquem os irmãos e as irmãs com a paz de Jesus.